Eu canto. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. Após esse post, eu recebi muitas perguntas, recebi muitos comentários pedindo para eu analisar e comparar o Messi com o Neymar, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno. Então, como são coisas difíceis de analisar, de falar e de ser entendidas, eu vou fazer igual ao meu mestre, Jesus de Nazaré, pois para ensinar e falar de conceitos difíceis de entender, ele usava parábolas, analogias e metáforas. E é isso que eu vou fazer. E eu vou usar aqui, ó, o xadrez, o tabuleiro de xadrez. Vem aqui. O jogo de futebol é semelhante ao jogo de xadrez. Aqui o tabuleiro está para o campo, as peças para os jogadores, o jogador eu para o treinador. Eu que tenho que saber como mexer as minhas peças. Agora, entendendo o jogo, cada peça tem um movimento específico. Tem a sua função. É assim o jogador dentro de campo. Cada um sabe executar muito bem uma técnica em um espaço do campo diferente. Então, o jogo de xadrez também tem o início, o meio, o desenrolar do jogo e o final. E cada jogador, cada peça, ela é importante dependendo da situação, como está o jogo. Ou seja, é muito semelhante ao jogo de futebol. Por isso, eu quis usar essa analogia para explicar coisas que são difíceis de entender. Porque quando a gente fica no futebol, a gente sempre coloca as nossas preferências. E aí a gente não consegue enxergar a verdade por debaixo dos olhos da preferência. Aqui estamos neutro. Então vou explicar para você e você vai entender muito bem a analogia. Olha só, o jogo de xadrez é feito de peão, torre, cavalo, bispo, rainha e rei. O adversário também tem as mesmas peças. Eu já coloquei uma situação aqui de desenvolvimento do jogo para explicar a analogia. E cada peça dessa tem uma função e tem um movimento específico, assim como os jogadores, como eu falei antes. Primeira coisa, qual é o objetivo do jogo e qual é a peça mais importante do jogo? O objetivo é encurralar o rei adversário. É armar uma armadilha para o rei adversário. No futebol, qual é o objetivo? É colocar a bola dentro do gol defendido pelo adversário. Ok? E impedir que o adversário não coloque a bola dentro do seu gol. Sei lá ele. No xadrez é a mesma coisa. Tem um objetivo, tem uma finalidade. Perfeito. Agora, qual é a peça mais importante do jogo? Objetivamente, a peça mais importante é o rei. Por quê? Porque se meu rei foi encurralado, acabou o jogo. Então, podemos concluir que, objetivamente, a peça mais importante é o rei. Agora, para o jogo em si, para o desenrolar do jogo, subjetivamente, qual é a peça mais importante? É a rainha. Por quê? Porque ela se move como quiser, quase como quiser, só não tem o movimento do cavalo, para onde quiser, quantas casas quiser. Então, o adversário aqui, ó, ele ainda não perdeu o jogo. Ele perdeu a rainha dele está aqui, ó, tá fora, já perdeu, mas o jogo das brancas está praticamente ganho. Não tem chance. Então, objetivamente, a peça mais importante é o rei, mas para o jogo, quem perde a rainha quase que perdeu o jogo. Em 90% diria que perde o jogo. Então, a nível de importância, o rei ele tem uma vantagem a nível de importância, ok? Objetivamente. Mas a nível de jogo, o rei nem se compara com a rainha, porque o rei, a única coisa que ele pode fazer é ficar aqui, ó, escondido, porque ele só pode mover aqui, ó, uma casa por vez, pro lado, para frente, diagonal. Ele pode mover para onde quiser, mas pouquinho espaço. A rainha, não.
ela se move para onde quiser, em diagonal, para trás, do lado, e quantas casas quiser. Agora, trazendo esse exemplo para o futebol. Como disse antes, aqui temos Cristiano Ronaldo e aqui temos o Messi. Quem assiste só o Globo Esporte e fica vendo só os melhores momentos do jogo, só os gols da rodada, vai ter, claro, uma preferência pelo Cristiano Ronaldo, porque está vendo só os melhores momentos, os gols. E aí o Cristiano, ele é como um rei. Ele faz com que todo o jogo, ele seja o centro do jogo, que o time jogue para ele. Então, ele, com certeza, vai sempre fazer o gol. Ele vai sempre aparecer no Globo Esporte, nos melhores momentos. Ele está sempre decidindo. Ele é como um rei. Só que o rei, ele não participa do jogo. O rei, ele não participa do jogo. Ele só está ali para ser coroado. E é isso que o Cristiano faz. Ele está ali para ser coroado. Ele não participa do jogo. Assista uma entrevista do Luiz Felipe, ex-jogador do Flamengo, um cara muito respeitado, conquistou tudo, ganhou tudo e jogou muito tempo contra o Cristiano Ronaldo. Assistam e vejam a declaração que ele dá. Eu não precisei ver ele jogar tanto, mas as poucas vezes que eu vi ele jogando, eu já absorvi, já vi a situação. E aí, eu te digo, Copa de 2022, Copa de 2018, muito mais, Copa de 2014, era sempre assim, o time de Portugal estava em dificuldade, jogando contra times bons, o Cristiano como rei, o que fazia? Quando o time estava em dificuldade, perdendo, tinha que ganhar, ele, por ser rei, ele sempre fazia o que ele queria, tendo qualidade, tendo preponderância física e técnica, ele sempre queria fazer o que ele queria, não o que o jogo pedia. E aí eu vi o Cristiano Ronaldo querer pegar a bola lá no meu campo, sair driblando, prendia muita bola, perdia, colocava o time ainda mais em dificuldade. Então eu sempre vi, nos momentos de dificuldade, o Cristiano Ronaldo atrapalhar o time. Por quê? Ele era rei. O time tinha que jogar em função dele. Quando ele queria fazer algo pelo time, ele sempre queria fazer do jeito dele, pegando a bola e tentando driblar e perdia e complicava ainda mais. O Cristiano Ronaldo é rei. Ele é, nível de importância, tá aqui com o Messi. Mas para o jogo não tem comparação. O Messi é rainha. Ele não faz o que ele quer. O Messi faz aquilo que o futebol pede. E é incrível, porque na Copa de 2022, como eu já disse para vocês, eu não gostava do Messi. Eu achava ele um privilegiado. Por que privilegiado? Como eu disse antes, o futebol, ele é pé e bola. Então, as pessoas sendo leigas, empíricas, escolhem um jogador de futebol pelo tamanho. Aí vê o cara 1,80m, 1,90m, forte fisicamente, 2 metros. Aí fala, isso aí vai ser bom, vai ser muito gol de cabeça. Mas o futebol é pé e bola. Era como se eu fosse escolher os jogadores de basquete e de vôlei, escolhendo os caras de 1,60m, 1,70m. Não. Para o vôlei e para o basquete, os jogadores escolhidos são jogadores altos, com preponderância física. Mas para o futebol é o contrário, é pé e bola. Então o Messi eu via ele assim, um cara privilegiado. Tinha uma grande força nas pernas, um grande motor, o centro de gravidade baixo, porque ele é baixinho, deve ter no máximo 1,70m. Então ele tinha todas as vantagens do mundo e tinha uma técnica absurda. Então eu não gostava dele. Eu achava ele somente um privilegiado. Só que ele mostrou a sua grande capacidade mental de, nos anos, provar e provar e provar que tudo bem, ele foi privilegiado, mas ele usufruiu ao máximo, da melhor maneira, aquilo que lhe foi dado. E aí, para fechar, ele me conquistou uma vez, com essa constância nos resultados que ele mostrava temporada atrás de temporada. Aí depois,
se você vê uma coisa, o Messi, ele erra muito pouco. Então, você vê a qualidade técnica, quando eu falo, né, de melhor jogador, isso quer dizer também errar o menos possível. O Messi não erra um passe, não erra um domínio, é incrível, a porcentagem de acerto do Messi é absurda. Eu já vi até o Ronaldo Fenômeno fazer gols errando o chute, mas o Messi, na minha memória, não me lembro de ele errando o chute e a bola entrando. Claro que ele fez, claro, ele fez 700 gols, eu acho, né, por aí. Então é claro que ele fez alguns gols que bateram, desviaram e tudo, mas a maior parte deles, ele queria colocar a bola lá e a bola ia lá. Então, o percentual de erro do Messi é baixíssimo. Então ele me conquistou por isso, porque a constância dele era absurda. Depois, na Copa de 2022, ali foi o sacramento. Foi absurdo. Ele, como o time era limitadíssimo, ele estava vindo como uma rainha pegar a bola no meio campo. E eu ficava muito furioso com isso. Eu falei, por que isso? Não, aí você vai queimar. O time já é ruim, a bola não chega lá. E quando chegar lá, você vai estar cansado. Mas mais uma vez ele provou para mim que ele estava certo. Ele vinha aqui no meio campo, organizava, armava o time, tocava a bola. E foi assim que aconteceu o gol contra o México, o gol que mudou tudo. A Argentina estava jogando muito mal. Eu já estava dando ela como eliminada da Copa do Mundo. E aí ele, numa jogada que vem de trás, a bola lançada pelo Di Maria, ele domina na entrada da área e faz o gol. E ali ele continua o espetáculo. Então, Messi, ele é rainha. Ele faz o que o futebol pede. Cada drible, cada caneta, cada chapéu que ele deu, nunca foi sem ser com o objetivo de avançar em direção ao gol ou fazer com que o time dele progredisse ganhando espaço. Sempre foi com objetividade. Então, a analogia que eu acho que foi muito clara, a comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi, ela não existe quando se fala de melhor jogador. Agora, nível de importância, os dois estão aqui, ó. Estão aqui. Acrescentaria só mais uma coisa. Vamos mudar agora a analogia. Vamos comparar o Cristiano e o Messi como sendo cada um avião. O avião basicamente é formado pelo quê? 2 asas, um computador de bordo para indicar o caminho e qual o caminho que você está indo, e o motor, as turbinas. Então, comparando o motor do Cristiano e o motor do Messi, os dois têm motores assim, são praticamente idênticos. Muita força, muita velocidade, muita potência. Então, os motores são praticamente iguais. O computador de bordo. O Cristiano vê somente uma coisa: gol, 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 gol. Já o Messi tem um computador diferente. Ele vê o gol, mas tem uma visão a 180 graus. Ó. Eu diria a 360, né? Então, o computador do Messi enxerga muito mais, certo? Então, aqui temos a vantagem. Agora, a coisa principal é as 2 asas. O Cristiano, ele tem uma asa esquerda, que é a parte da lógica, da razão, uma asa linda, maravilhosa. Ele faz o que é necessário para atingir seu objetivo. Então, a sua asa da razão, ela é muito incrível. E eu digo isso, eu comparo também, porque sendo a asa esquerda igual ao hemisfério esquerdo, é o lado do nosso cérebro, que é o lado da razão, da lógica. E o hemisfério esquerdo comanda a nossa perna direita, nosso braço direito. Agora, a asa direita, ela é comparada com a asa da imaginação, da criatividade, da criação, do metafísico, do espetáculo. Aqui que a asa dele é curtinha, ele tem um pouquinho, mas muito pouco. Ele inventa muito pouco. Ou seja, os dribles dele é o quê? Vai, pedalada. Ou seja, ele só usa a objetividade, ele só usa a lógica, a razão. A criação, muito pouco. Já o Messi, ele tem uma imaginação, uma criação que é absurda,
E isso faz sentido por quê? Porque a asa direita, que é o hemisfério direito, ela comanda a parte esquerda do nosso corpo, a perna esquerda e o braço esquerdo. É por isso que os canhotos são sempre mais estilosos, mais criativos, mais imaginativos, certo? Então, e o Messi tem uma imaginação que é fora do comum. Ele dribla, dá uns dribles que assim, não existe, cria na hora, inventa na hora, porque ele é criativo, imaginativo. Essa parte aqui, 100%, e a parte da lógica, da razão, 100%. Então, porque, como eu falei antes, ele não faz nada com essa parte aqui da criação que não esteja em linha com o objetivo e a finalidade do jogo. Então ele é um avião que tem um motor potente, as duas asas são lindas e maravilhosas, 100%, e o computador de bordo enxerga tudo. Então é aquele voo que você faz que não tem nem turbulência, porque está tudo equilibrado. Já o Cristiano não, o Cristiano vai chegar lá, mas ele vai chegar lá capengando, né? Porque tem uma asa mais curta do que a outra. Então, é com essas analogias que eu termino aqui a parte Cristiano Ronaldo e Messi. Para mim, a nível de importância, como já falei, são dois gigantes do futebol mundial, são tão importantes quanto, mas a nível de qualidade de jogo, de conforto, de participação no jogo, de ser o melhor, não tem comparação. Aí eu já aproveito também para colocar no bolo o Neymar, Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho, Mágico, Bruxo. Aproveitando essas analogias que estamos com a nossa mente já quente para entender os conceitos e as metáforas, continuo aqui. O Neymar e o Ronaldinho, eles são gênios igual o Messi, são rainhas. Só que o Neymar, por exemplo, ele tem um pouco de rei também. Tem um pouquinho de rei, porque ele é tão protagonista que ele chama toda a responsabilidade do jogo para ele. E aí ele deixa de fazer o que o jogo pede para fazer aquilo que ele quer. Por exemplo, ele vai lá no meio como o Messi pegar a bola. Só que aí ele pega a bola e dá um drible, dá outro drible e espera o contato para irritar o jogador, para irritar o adversário e corre o risco de se machucar. Então, ele é rainha, mas ele tem um pouco de rei, de Cristiano, que quer fazer não o que o futebol pede, mas o que ele quer. E muitas vezes se prejudica. Comparando com as asas do avião, ele tem asa direita, imaginação e criatividade 1000, 100, como o Messi. Mas a razão, a lógica, tem a asa muito curta, porque ele só joga com a imaginação, só joga com a criatividade. Teria que colocar um pouco de lógica no futebol dele para que o avião fosse sem turbulências, chegasse ao destino sem turbulências. Então, a nível técnico e a nível de criatividade, de participação no jogo, o Neymar é como o Messi, mas não tem a constância do Messi, não tem a objetividade do Messi e não tem a lógica do Messi. Então o Messi ainda está um pouco acima. O Ronaldinho Gaúcho agora, esse é gênio demais, esse é gênio demais. Ele é rainha igual o Messi, igual ao Neymar, o avião, a asa direita dele, da imaginação, da criatividade, não é 100, acho que é 150, 200. E aí ele, no auge não, mas depois ele perdia um pouco de objetividade, porque ele era tão criativo que ele era bonito de ver, era mágico, era artístico, mas perdia um pouco de objetividade. Ele dava de ombro, dava sem ver, dava não sei o quê. Ele podia se permitir a isso. E é legal, faz parte do jogo. Lindo, maravilhoso. Joguei com ele. Para mim, inclusive, eu digo que um dos troféus, o troféu imaterial que ganhei na minha carreira foi quando eu fiz um gol nas Olimpíadas e o Ronaldinho Gaúcho veio me abraçar. Porque para mim ele é fora do comum. Ele é mágico, ele é gênio, tudo. Mas agora analisando objetivamente, ele com o Messi
Ele tinha ainda mais criatividade e imaginação do que o Messi, mas ele excedia um pouco excedia no bom sentido, né? Que faltou um pouquinho não de lógica nem de razão, porque ele também era um que driblava com objetividade, mas depois que saiu do seu auge, ele não foi tão constante como o Messi. Então ele perde para o Messi somente, para mim, na minha opinião, ele só perde para o Messi somente por causa da constância. O Messi, ele foi muito mais constante, realizou muito mais do que ele. O Gaúcho, se tivesse um pouquinho mais daqui, de asa esquerda, hemisfério esquerdo, ele talvez teria sido até maior do que o Messi, na minha opinião. Mas como não foi assim, eu ainda coloco o Messi acima do Ronaldinho Gaúcho, ok? Por isso que para mim Messi é o the best, porque o Messi tinha tudo muito equilibrado, era algo surreal. Messi e Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno para mim era como um rei, como o Cristiano Ronaldo. Ele era um finalizador que tinha um pouco de rainha, tinha um pouco de drible, de técnica. Não era tão armador quanto o Messi, não tinha tanta visão de jogo quanto o Messi, não era tão garçom quanto o Messi, mas ainda assim tinha um pouco de rainha. Ele não era um finalizador como o Romário, por exemplo, que é um rei por excelência. Talvez o maior rei do futebol que existiu. Assim, claro, tirando fora Pelé, né? Porque Pelé é justamente tudo isso que eu falei do Messi, o Pelé foi e realizou mais. É o único tricampeão do mundo. Então, para mim, o Pelé inventou isso, que mostrou que era possível fazer isso. Fazer o que o futebol pede, jogar o futebol na sua mais pura essência. O Ronaldo Fenômeno, para mim, é isso. Ele é rei, foi rei, que tinha um pouco de rainha. E o que eu digo, poderia ter sido maior do que o Cristiano, maior do que o Messi, maior do que o Ronaldinho Gaúcho? Poderia. Ele tinha uma potência muscular, física, que era gigantesca, aliada a uma técnica incrível, com uma finalização incrível também. Mas as lesões o atrapalharam e fizeram com que ele não se manteve no auge por muito tempo. Então, por isso que, com todas essas análises e analogias, levando em conta o que cada um representou, a importância e as realizações, porque a realização, os números também são importantes. Mas, quando se analisa tudo, no final eu ainda fico com o Messi, porque ele demonstrou de jogar o futebol na sua mais pura essência, fazer o que o futebol pede e com maestria, com excelência e errando muito pouco e atingindo todos os objetivos que um jogador poderia sonhar e alcançar. Ok? Então, essa é a minha análise, essa é a minha opinião e aí aguardo seus comentários.